Eu sempre fui uma pessoa extremamente cética. Nunca acreditei em fantasmas, assombrações ou portais para outras dimensões. Para mim, essas histórias não passavam de invenções, mitos criados para assustar crianças ou entreter aqueles que adoram o desconhecido. Mas o que aconteceu comigo em uma estrada deserta na região de Campinas, São Paulo, me fez repensar tudo. O que vi e vivi naquela noite foi real. E ainda tenho pesadelos com aquilo até hoje. Era uma sexta-feira e eu estava voltando de uma viagem de trabalho que havia se estendido mais do que o esperado. Já passava das 10 da noite e eu ainda tinha algumas horas de estrada pela frente. Cansado e querendo evitar o trânsito na volta para casa, decidi confiar no GPS, que me sugeriu um caminho alternativo. Era uma rota pela zona rural, cortando pequenos vilarejos e estradas secundárias. Sem pensar duas vezes, aceitei a sugestão e segui em frente. Logo percebi que o GPS me levaria por uma estrada completamente deserta, sem iluminação e aparentemente pouco usada. Ao longe, só via trechos cobertos por árvores e plantações. À medida que avançava, a escuridão se tornava ainda mais densa, e o único som que me acompanhava era o barulho dos pneus no asfalto irregular. Depois de algum tempo dirigindo, notei que algo estava errado. O GPS começou a apresentar falhas, indicando rotas inexistentes ou mandando eu virar em lugares que claramente não levavam a lugar nenhum. A distância até o meu destino parecia não diminuir, como se eu estivesse dirigindo em círculos. Talvez seja só uma falha de sinal, pensei. Mas ao verificar o mapa manualmente, percebi que a estrada em que eu estava simplesmente não existia no sistema. Minha apreensão cresceu quando vi, à frente, uma placa velha e enferrujada com os dizeres Setialém. O nome era incomum, e eu nunca tinha ouvido falar de um lugar com esse nome naquela região. A placa parecia ter sido deixada ali há décadas, completamente desgastada pelo tempo. Instintivamente, senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo dentro de mim me dizia para dar meia volta, mas teimoso como sou, continuei dirigindo. Afinal, era só uma estrada rural, certo? Minutos se passaram e a estrada se transformou drasticamente. O asfalto sumiu, dando lugar a uma trilha de terra batida e cheia de pedras. As árvores ao redor pareciam crescer mais densas, como se estivessem se fechando em torno da estrada. O ar ficou pesado, quase opressivo, e a única coisa que iluminava meu caminho eram os faróis do carro. Foi nesse momento que algo atravessou correndo na minha frente. Freiei bruscamente e o carro deslizou alguns metros antes de parar. Olhei para a estrada, tentando identificar o que havia passado. A princípio, parecia ser um homem, mas seus movimentos eram rápidos demais, quase como um vulto. Meus olhos tentavam acompanhar, mas ele desapareceu na escuridão em segundos. Meu coração disparou. Deve ter sido só um animal, pensei, tentando me convencer de que nada de anormal estava acontecendo. Mas quando olhei pelo retrovisor, o pavor tomou conta de mim. A figura estava lá, parada no meio da estrada, me observando. Seus olhos brilhavam com uma intensidade aterrorizante, de um vermelho vivo, como duas brasas acesas no meio da noite. Sem pensar duas vezes, acelerei o carro. Não queria descobrir o que era aquela coisa ou por que estava me observando. As mãos tremiam no volante e meu corpo estava completamente tomado pelo medo. Conforme eu avançava, a estrada parecia se fechar ainda mais, como se estivesse me engolindo. As árvores e arbustos ao redor eram agora paredes densas de vegetação e eu sentia que, a qualquer momento, aquilo me alcançaria. Após alguns quilômetros, a estrada finalmente se abriu em uma clareira. E foi quando vi uma casa de madeira à beira do caminho. Ela parecia antiga,
abandonada há muito tempo, com janelas quebradas e a estrutura apodrecida. Contra todas as minhas melhores intenções, decidi parar. Parte de mim esperava que fosse possível pedir informações ou, pelo menos, verificar o celular para tentar encontrar outra rota. Desci do carro e me aproximei da casa. O silêncio ao redor era esmagador, como se todo o som do mundo tivesse desaparecido. O ar estava parado, e a única coisa que eu conseguia ouvir eram meus próprios passos sobre as pedras soltas da trilha. Quando cheguei à varanda, notei que a porta estava entreaberta, balançando levemente com o vento. Meu instinto gritava para eu voltar para o carro e sair dali o mais rápido possível, mas a curiosidade, ou talvez a estupidez, me impediu de fazer isso. Empurrei a porta devagar, que abriu com um rangido assustador. Lá dentro, tudo estava escuro e empoeirado. O cheiro de mofo e podridão era quase insuportável, mas o que mais me chamou a atenção foi um quadro na parede. Era uma foto emoldurada de uma família. Não dava para ver os rostos com clareza, pois pareciam ter sido propositalmente borrados, como se alguém tivesse passado as mãos por cima para apagar suas feições. Aquilo me deu um calafrio imediato. Quem faria algo assim? E por quê? Enquanto tentava processar a estranheza da cena, ouvi algo vindo do andar de cima. Passos. Passos pesados e lentos, como se alguém estivesse arrastando os pés pelo chão. Meus pelos se arrepiaram instantaneamente. Eu estava sozinho, ou pelo menos deveria estar. Olhei para a escada à minha frente e o som continuava, cada vez mais alto. Algo ou alguém estava se movendo no andar de cima. Respirei fundo, lutando contra o medo que começava a tomar conta de mim. Subi as escadas devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Cada degrau rangia sob meu peso, ecoando pelo silêncio da casa. Ao chegar ao topo, me deparei com um longo corredor. As paredes estavam cobertas de arranhões profundos, como se algo tivesse tentado escapar desesperadamente. No final do corredor, havia uma porta entreaberta. Uma luz fraca e trêmula escapava pela fresta. Senti uma onda de pânico me dominar, mas algo maior que o medo me impeliu a continuar. Fui até a porta e, com uma hesitação quase dolorosa, a empurrei devagar. Dentro da sala, a primeira coisa que vi foi um espelho. Ele estava no centro do cômodo, de moldura dourada e antiga, e refletia a luz fraca que vinha de uma lâmpada piscante no teto. O que me deixou paralisado não foi o espelho em si, mas o reflexo. Eu estava ali, na porta, mas meu reflexo estava no centro da sala, de costas para mim. Minhas pernas fraquejaram, e minha mente tentava encontrar uma explicação lógica para o que eu estava vendo. Mas tudo era impossível demais para fazer sentido. O reflexo começou a se virar lentamente, e foi aí que a verdadeira natureza do horror se revelou. O rosto que ele mostrava não era o meu. Era uma versão distorcida, com a pele pálida e os olhos completamente vazios. Eu queria gritar, correr, qualquer coisa, mas meu corpo não respondia. Era como se o medo tivesse me paralisado completamente. Antes que eu pudesse reagir, o reflexo se virou completamente em minha direção. Sua boca se abriu lentamente, revelando um sorriso macabro e distorcido, como se estivesse se deliciando com o terror que eu sentia. Aquilo não era apenas uma visão. Eu sabia, de algum modo inexplicável, que estava diante de algo muito mais sombrio do que um simples reflexo. Era como se estivesse olhando para uma versão corrompida de mim mesmo, algo que não deveria existir. Meu corpo finalmente reagiu quando o reflexo deu um passo à frente. Soltei um grito abafado e me virei bruscamente, saindo da sala e correndo pelo corredor em direção às escadas. Os passos atrás de mim ecoavam no piso de madeira, cada vez mais próximos. Eu corria o mais rápido que podia, mas parecia que o corredor se estendia infinitamente
como se a casa estivesse brincando com minha sanidade. Os sons de passos e risadas distantes preenchiam o ar, como se a casa estivesse cheia de presenças invisíveis. Finalmente alcancei as escadas e as desci aos tropeços, quase caindo. Quando cheguei ao andar de baixo, olhei rapidamente para trás e, para minha surpresa, o reflexo havia desaparecido. A casa estava novamente em silêncio, como se nada tivesse acontecido. O pânico ainda queimava no meu peito, e o único pensamento em minha mente era sair dali o mais rápido possível. Saí correndo pela porta da frente, nem me importando em fechá-la. Pulei no carro e girei a chave com as mãos trêmulas. O motor demorou a pegar, como se o próprio carro estivesse se recusando a me tirar daquele lugar maldito. Quando o motor finalmente rugiu, acelerei com tudo, levantando poeira pela estrada de terra. O espelho retrovisor refletia a casa se afastando rapidamente, mas algo me forçou a desviar o olhar. Eu sabia que, se olhasse por muito tempo, veria algo terrível à espreita na porta. A estrada parecia ainda mais estranha agora. As árvores ao redor pareciam se curvar em direções impossíveis, e o caminho que antes era reto começou a apresentar curvas e bifurcações que eu não lembrava de ter visto na ida. A sensação de estar perdido aumentava, e o pavor de ser capturado por aquela presença macabra se intensificava. Meus olhos estavam fixos na estrada, tentando ignorar os vultos que passavam correndo pelo canto da minha visão. O medo estava me dominando de uma maneira que nunca havia experimentado. Depois de dirigir por o que pareceram horas, finalmente vi luzes à distância. Era uma pequena cidade. Meu coração deu um salto de alívio e a tensão começou a se dissipar, mas algo ainda me incomodava. O nome da cidade, que pude ver numa placa enferrujada ao lado da estrada, era Sete Além. O mesmo nome que vi na placa anterior. Como aquilo era possível? Eu havia saído daquela maldita estrada, ou pelo menos achava que sim, mas agora estava de volta ao ponto de partida. Minhas mãos começaram a tremer novamente, e eu desacelerei o carro, completamente perdido e sem saber o que fazer. Estava preso naquele lugar, e não havia como escapar. A cidade parecia vazia, como se ninguém tivesse vivido ali por décadas. As ruas estavam desertas e as casas estavam deterioradas, muitas delas caindo aos pedaços. O vento soprava com um lamento suave, carregando consigo um cheiro de podridão. Eu estacionava o carro em frente a uma casa maior, aparentemente uma antiga pensão, com a esperança de encontrar alguém que pudesse me explicar o que estava acontecendo. Saí do carro com cautela, sentindo o peso da atmosfera opressiva ao meu redor. As luzes piscavam fracas, como se estivessem à beira de se apagarem definitivamente. A cada passo que dava, sentia a presença invisível me observando, pronta para atacar a qualquer momento. Ao me aproximar da porta da pensão, notei que ela estava entreaberta. Por algum motivo, uma estranha sensação de déjà vu tomou conta de mim. Era como se eu já tivesse estado ali antes. Empurrei a porta devagar e entrei. O interior da pensão era ainda mais decadente do que o lado de fora. O chão estava coberto de poeira, e o ar era pesado com um cheiro de umidade e mofo. Ao longe, ouvi um som de passos arrastados, vindo de algum lugar nos fundos. Meu coração acelerou, mas seguia em frente, decidido a encontrar respostas. O som dos passos cessou de repente, e um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Ao virar uma esquina, me deparei com uma figura parada no final do corredor. Era o mesmo reflexo distorcido de antes, me encarando com o mesmo sorriso perturbador. O terror voltou a me dominar, e senti minha respiração se tornar rápida e ofegante. Antes que eu pudesse reagir, a figura avançou na minha direção com uma velocidade sobre-humana. Senti o chão sumir sob meus pés, como se o tempo estivesse se desintegrando ao meu redor.
Caí no chão, e a última coisa que vi antes de desmaiar foi aquele rosto, grotesco e deformado, pairando sobre mim. Quando acordei, estava de volta ao meu carro, estacionado na beira da estrada, como se nada tivesse acontecido. O sol já estava nascendo, e tudo parecia normal, exceto por uma coisa. No banco do passageiro havia um pedaço de papel envelhecido. Nele estavam escritas duas palavras que ecoaram pela minha mente, me fazendo estremecer. Bem-vindo novamente. Eu nunca mais peguei aquele caminho. Nunca mais confiei em GPS algum. E desde então, tenho evitado qualquer estrada deserta. Mas às vezes, à noite, quando estou sozinho, sinto que aquele reflexo ainda está me observando, esperando o momento certo para me levar de volta a Sete Além. E você, já passou por uma experiência sobrenatural enquanto viajava por estradas desertas? Deixe nos comentários o que aconteceu com você. Se essa história mexeu com seus nervos, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais relatos aterrorizantes como este. Sabe aquela sensação de estar no lugar errado, na hora errada? Aquela inquietação que começa como um frio na barriga, mas rapidamente se transforma em pânico quando você percebe que algo está terrivelmente errado? Eu senti isso na pele. Até hoje, não sei como sobrevivi àquele dia. Tudo o que posso fazer é contar o que aconteceu. Talvez você entenda, ou pelo menos tenha a sorte de não cruzar com Sete Além. Era um dia comum em São Paulo. Eu tinha acabado de me mudar para um novo apartamento no centro, desses prédios antigos e charmosos, mas um pouco decadentes. Havia algo nostálgico em morar ali, como se eu estivesse voltando no tempo. Não demorou muito para me acomodar. As caixas estavam todas desfeitas e eu estava começando a gostar do ambiente, apesar das estranhas histórias que o porteiro contava sobre o prédio. Ele sempre dizia que o lugar tinha cantos escuros que era melhor evitar, mas eu achava que ele só estava tentando assustar os novos moradores. Tudo começou em uma terça-feira à noite. Eu voltava do trabalho, exausto, e decidi usar o elevador para subir ao meu andar. O prédio era tão antigo que o elevador ainda era daquele tipo com portas manuais e rangia a cada movimento. Subi até o 5º andar, onde eu morava, e quando saí do elevador, algo pareceu diferente. O corredor estava escuro, mais do que o normal. Uma lâmpada piscava freneticamente, e o som do elevador desapareceu assim que ele se fechou atrás de mim. Eu andava pelo corredor em direção à minha porta, mas por algum motivo senti um impulso estranho de olhar para trás. Foi aí que eu vi. A porta do apartamento ao lado do meu, que sempre estava fechada, agora estava entreaberta. O apartamento 512. Eu nunca tinha visto ninguém entrando ou saindo dali, e o porteiro uma vez me disse que estava vazio. Mas naquela noite, ela estava aberta. Eu deveria ter ignorado. Deveria ter ido direto para o meu apartamento e trancado a porta atrás de mim. Mas a curiosidade me venceu. Fui em direção à porta do 512, empurrei-a com cautela e espiei lá dentro. O interior estava mergulhado na escuridão, mas havia algo estranho no ar. Um cheiro de mofo, misturado com um odor metálico que eu não conseguia identificar. Quando meus olhos se ajustaram à escuridão, percebi que o apartamento não estava vazio. Muito pelo contrário. Estava cheio de móveis antigos, cobertos de poeira, como se alguém tivesse vivido ali há muito tempo e simplesmente desaparecido. Havia um relógio de parede grande, daqueles antigos que não funcionava mais. E no centro da sala, uma poltrona de couro vermelho, com marcas de uso, como se alguém tivesse passado muito tempo sentado ali.
Fiquei congelado por alguns instantes, tentando entender o que estava acontecendo. Era como se eu tivesse entrado em uma cápsula do tempo. Tudo parecia datado, como se ninguém tivesse mexido em nada por décadas. O ar era pesado e eu sentia uma presença invisível, como se alguém estivesse me observando de perto. Foi então que ouvi o barulho. Um sussurro, baixo e indistinto, vindo de algum lugar nos fundos do apartamento. O som era suave, mas carregava algo perturbador, como se estivesse me chamando. Eu sabia que deveria sair dali, mas meus pés pareciam grudados no chão. Cada parte do meu corpo gritava para eu correr, mas a curiosidade mórbida me manteve ali. Decidi dar mais um passo em direção ao corredor que levava aos quartos, quando algo me chamou a atenção. No chão, perto da poltrona vermelha, havia um pequeno caderno preto com as bordas gastas. Não resisti e me agachei para pegá-lo. Quando abri a primeira página, vi que o caderno estava cheio de anotações escritas com uma letra tremida e irregular. A maioria das páginas estava manchada, como se alguém tivesse derramado café ou sangue nelas. As palavras, no entanto, ainda eram legíveis. "C'était além", dizia repetidamente, em várias páginas. Algumas das anotações falavam sobre portas que não deveriam ser abertas, sobre vozes que vinham do além e sobre pessoas que desapareciam. A cada página que virava, meu coração batia mais forte, até que cheguei a uma página em branco, exceto por uma frase escrita no centro: "Não olhe para trás". Foi aí que o pânico tomou conta de mim. Larguei o caderno no chão e me virei bruscamente em direção à porta, pronto para sair correndo. Mas, quando olhei para a saída, meu sangue gelou. A porta estava fechada. Eu tinha certeza de que a deixei entreaberta, mas agora estava trancada, e o som de respiração pesada ecoava pela sala. Virei-me devagar, com o coração acelerado, e vi algo que nunca vou conseguir apagar da minha memória. No canto da sala, em pé, estava uma figura alta e esquelética. Seu rosto era encoberto por sombras, mas seus olhos brilhavam com um brilho sobrenatural. Não parecia humano. A figura começou a se mover em minha direção, lenta e deliberadamente, e eu estava paralisado de medo. A única coisa que eu podia pensar era na frase do caderno: "Não olhe para trás". Mas como eu poderia fugir sem olhar para ele? O pânico tomou conta de mim, e por um momento eu não consegui me mover. A figura estava cada vez mais perto, e eu sabia que, se não agisse rápido, algo terrível aconteceria. Reuni toda a coragem que tinha e corri em direção à porta. Girei a maçaneta com força, mas ela não se movia. Trancada. O som da respiração atrás de mim ficou mais alto, mais próximo. Desesperado, comecei a bater na porta com os punhos, chamando por ajuda, mas ninguém veio. Eu estava sozinho, preso naquele apartamento com aquilo. De repente, a respiração cessou e o silêncio tomou conta da sala. Não sei o que me fez parar, mas instintivamente eu soube que a figura não estava mais ali. Ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. Meu corpo inteiro tremia, e minhas pernas estavam prestes a ceder, mas, por algum milagre, a maçaneta finalmente girou. Eu abri a porta com força e saí correndo para o corredor. Quando olhei para trás, o apartamento 512 estava novamente fechado, como se nunca tivesse sido aberto. Ofegante, encostei-me na parede e tentei recuperar o fôlego. O que diabos tinha acabado de acontecer? Estava tudo normal novamente. Eu não conseguia entender. O corredor estava iluminado, sem nenhum sinal da escuridão de antes. As lâmpadas piscantes estavam estáveis, e o som ambiente do prédio, que antes parecia tão sinistro, agora era apenas o barulho de encanamentos e ruídos comuns. Mas dentro de mim, algo gritava que eu havia visto mais do que podia compreender, que havia cruzado uma linha invisível e entrado em um território proibido.
O apartamento 512 não era um lugar comum. Ainda atordoado, caminhei até a minha porta e entrei no meu apartamento. Tranquei a porta atrás de mim, sentindo uma urgência de me proteger, como se qualquer barreira entre mim e aquele corredor pudesse fazer diferença. O apartamento estava igual como deixei. O ar-condicionado ligado, as luzes acesas e meu gato dormindo no sofá. Mas a sensação de normalidade não me acalmou. Algo havia mudado dentro de mim. Eu podia sentir o peso daquela presença ainda comigo. Passei a noite inquieto, sem conseguir dormir. Cada pequeno ruído fazia meu coração disparar. Toda vez que eu fechava os olhos, via o vulto esquelético à espreita, seus olhos brilhando no canto da sala. Tentava afastar o pensamento, mas parecia impossível. A imagem estava gravada na minha mente. Em algum momento, devo ter adormecido, mas acordei de sobressalto algumas horas depois, coberto de suor frio. Sonhei com aquele caderno, com as páginas rasgadas e manchadas, e a frase "não olhe para trás" ecoava em minha cabeça repetidamente. Eu sabia que precisava entender o que havia acontecido. Não conseguia simplesmente seguir em frente e ignorar o fato de que algo terrível e inexplicável estava naquele prédio. Naquela manhã, decidi falar com o porteiro novamente, na esperança de que ele pudesse me esclarecer o que era aquele apartamento e o que eu tinha visto. Quando desci ao saguão, encontrei-o no seu habitual canto, tomando um café e lendo o jornal. Ele me olhou por cima dos óculos quando me aproximei. "Ah, bom dia, senhor. Dormiu bem?" Perguntou ele com um sorriso, sem perceber a tensão no meu rosto. Eu me sentei à sua frente e fui direto ao ponto. "Preciso saber mais sobre o apartamento 512. Seu sorriso sumiu na mesma hora e ele colocou o jornal de lado. Sua expressão ficou séria, como se soubesse exatamente do que eu estava falando. "Por que está me perguntando sobre aquele apartamento?" Ele disse, inclinando-se para a frente, quase em um sussurro. "Eu entrei lá ontem à noite. A porta estava aberta. Vi algo que não consigo explicar." Minha voz tremia ao lembrar do que tinha visto. O porteiro balançou a cabeça como se esperasse por isso, mas com uma expressão de desgosto. Ele esfregou as mãos, visivelmente desconfortável com o assunto. "Eu te avisei, garoto. Algumas portas aqui nunca deviam ser abertas. O 512º é uma delas. Ninguém mora lá há anos. Desde que as coisas começaram a acontecer." "Coisas?" Perguntei, sentindo um arrepio na espinha. Ele suspirou, como se estivesse prestes a revelar um segredo antigo e perigoso. O último morador do 512º desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Só que um dia ele simplesmente sumiu. E desde então, qualquer um que tenta entrar naquele apartamento não sai igual. As pessoas falam de vozes, sombras, até de presenças. Muitos moradores se mudaram logo depois de abrir aquela porta. Senti o sangue fugir do meu rosto. Tudo o que o porteiro dizia fazia sentido com o que eu tinha visto. Mas havia algo mais. Algo que ele não estava me contando. "E o que eu vi?" perguntei. "Aquela figura, aquele vulto esquelético. O que era aquilo?" O porteiro ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse ponderando se deveria ou não me contar a verdade. Finalmente ele respondeu com a voz baixa e sombria. "Não sei exatamente o que é. Algumas pessoas dizem que é o espírito do antigo morador, preso lá por algum tipo de maldição. Outros dizem que é uma entidade de outro mundo, atraída para cá por algo que ele fez. Mas seja lá o que for, você não deveria ter olhado para ele. Quem olha nunca sai o mesmo." Minha cabeça girava com as palavras do porteiro. Não era possível. Eu queria acreditar que tudo aquilo era apenas uma série de coincidências macabras,
que talvez meu cansaço estivesse brincando com minha mente. Mas no fundo, eu sabia que havia algo além do natural naquele prédio. O porteiro então se levantou e foi até um armário antigo no canto da sala, de onde puxou uma pequena caixa de madeira, toda decorada com símbolos estranhos e gravuras antigas. Ele voltou até mim, colocou a caixa na mesa e abriu. Dentro havia um pingente de prata, preso a uma corrente. Toma, isso aqui já foi deixado por alguém que morou aqui muito tempo atrás. Dizem que protege contra coisas de outros mundos. Pode ser que ajude. Eu hesitei antes de pegar o pingente. Ele era frio ao toque, com um símbolo estranho que eu não conseguia identificar. Apesar de meu ceticismo, algo me fez colocá-lo no pescoço. Talvez fosse o desespero. Talvez, no fundo, eu soubesse que precisaria de qualquer ajuda possível. Voltei para o meu apartamento, o pingente pesando em meu peito. Durante o resto da semana, evitei passar perto do 512, mesmo que tivesse que dar a volta por outros corredores para chegar ao meu apartamento. As noites continuaram inquietas, com pesadelos recorrentes daquele vulto esquelético. Cada dia que passava, a sensação de ser observado aumentava. Eu não sabia se era paranoia ou algo real, mas a presença parecia estar sempre lá, à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um som vindo do corredor. Era um som de batidas suaves, quase rítmicas, como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção. Meu coração disparou, e contra minha vontade, levantei da cama e fui até a porta do apartamento. Olhei pelo olho mágico, esperando ver o corredor vazio, mas o que vi me fez gelar. A porta do 512 estava aberta novamente, e do outro lado, o mesmo vulto estava parado, me encarando. Desta vez, sua mão esquelética estava levantada, como se estivesse me chamando. Fechei os olhos e recuei, sem saber o que fazer. Minha mente gritava para fugir, mas meus pés estavam enraizados no chão. Foi nesse momento que ouvi a voz, vinda de dentro da minha cabeça. Você abriu a porta errada. Quer saber o que acontece quando se abre a porta errada? Se essa história fez o medo tomar conta de você, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos sobrenaturais e aterrorizantes. Eu sempre fui cético. Não acreditava em fantasmas, espíritos ou qualquer tipo de sobrenatural. Para mim, tudo tinha uma explicação lógica, científica. Mas tudo mudou em uma viagem que fiz para o interior do Brasil. Era um vilarejo pequeno, quase esquecido no tempo, chamado Rio Verde, no estado de Goiás. Eu estava lá para um trabalho de campo, algo relacionado à pesquisa de terrenos e solos. O lugar era pacato, com casas simples, ruas de terra e uma atmosfera que parecia congelada no tempo. Eu havia reservado uma estadia em uma pousada local, um casarão antigo, que, segundo o dono, tinha sido construído no início do século passado. A casa tinha uma arquitetura colonial, com grandes janelas de madeira, paredes grossas e um jardim que, à noite, parecia engolido pela escuridão. Quando cheguei, fui recebido por Dona Neuza, uma senhora de quase 70 anos, que me mostrou o quarto onde eu ficaria hospedado. Era no andar superior, ao final de um longo corredor. O quarto era simples, mas confortável. A cama de madeira rangia ao menor movimento, e as janelas davam para o jardim, que agora estava coberto por uma densa neblina. O trabalho era simples, e eu passava a maior parte dos meus dias fora, explorando o terreno ao redor da cidade, coletando amostras de solo e fazendo anotações. À noite, voltava para a pousada, tomava banho, jantava e me preparava para dormir. Mas desde a primeira noite, algo parecia fora do normal. Naquela primeira noite,
Enquanto me ajeitava na cama, ouvi algo. Era um som distante, mas inconfundível. Passos. No começo, achei que fossem de Dona Neuza ou de algum outro hóspede, mas os passos eram constantes, sempre no mesmo ritmo, indo e voltando pelo corredor. Fiquei curioso e decidi abrir a porta para ver quem era. Quando coloquei a cabeça para fora, o corredor estava completamente vazio. Nenhum sinal de alguém caminhando. Voltei para o quarto, tentando ignorar o som, mas ele persistia. Nas noites seguintes, os passos continuavam. Sempre no mesmo ritmo, indo e voltando. E sempre paravam exatamente em frente à minha porta, como se alguém estivesse parado ali, me observando. Eu tentava me acalmar, pensando que poderia ser algum problema com a acústica da casa. Mas era difícil ignorar o frio que subia pela minha espinha toda vez que ouvia aquelas passadas. Eu não conseguia dormir direito, acordando no meio da noite com a sensação de que algo ou alguém estava me vigiando. Certa noite, após uma semana inteira lidando com aquilo, decidi confrontar Dona Neuza. Perguntei a ela de forma casual se havia mais alguém hospedado na pousada além de mim. Ela me olhou por um momento, um olhar estranho, como se estivesse ponderando o que deveria ou não me dizer. "Não, você é o único hóspede no momento", respondeu ela com a voz baixa. Aquilo me deixou desconfortável. Se eu era o único hóspede, quem estava caminhando pelo corredor todas as noites? Tentei esquecer o assunto e focar no meu trabalho, mas quanto mais o tempo passava, mais os sons se intensificavam. Certa noite, depois de uma semana de passos ininterruptos, decidi que não podia mais aguentar aquilo. Peguei meu celular, coloquei no modo de gravação e deixei-o na porta, esperando registrar os sons. Por volta das 2 da manhã, acordei com o som das passadas, mais altas do que nunca. Meu coração disparou e eu permaneci imóvel na cama, com a respiração presa. Depois de alguns minutos, o som parou, exatamente na frente da minha porta. Senti uma presença ali, como se alguém estivesse do outro lado, parado, ouvindo minha respiração. Eu não tive coragem de me mover ou fazer qualquer barulho, apenas esperei. Na manhã seguinte, fui verificar a gravação. Quando dei play, ouvi claramente os passos, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Mas o que realmente me aterrorizou foi o que veio depois. Quando os passos pararam, havia um som de respiração pesada, diretamente na frente da porta. Não era minha. Eu não estava perto do celular naquele momento. Era de alguém, ou algo, que estava do lado de fora. Aquilo foi o suficiente para mim. Na mesma manhã, fui até Dona Neuza e disse que precisava partir. Ela não tentou me convencer a ficar. Apenas me olhou com aquele mesmo olhar estranho e disse: "Eu entendo." Enquanto saía da pousada, percebi algo que não havia notado antes. No canto do corredor, perto da escada, havia uma pequena placa, quase invisível. Nela estava escrito: "Em memória de Joaquim, 1924 a 1953. Mais tarde, soube que Joaquim era o antigo dono da casa. Ele havia morrido jovem, em circunstâncias misteriosas. Dizem que desde então, ele nunca realmente deixou o casarão. Saí de Rio Verde com uma sensação de alívio, mas também de inquietação. Ainda penso naquela pousada, na presença que senti e nos passos que ouvi. Talvez Joaquim estivesse apenas cumprindo sua rotina, andando pelo corredor da casa, que um dia foi sua. Mas uma coisa é certa: aquela pousada nunca mais verá minha visita. Já teve uma experiência inexplicável em um lugar onde tudo parecia normal. Mas algo não estava certo. Se gostou dessa história, deixe seu like e compartilhe com seus amigos que também amam relatos aterrorizantes. Inscreva-se no canal para não perder os próximos relatos sobrenaturais.
Quando me mudei para São Paulo, estava em busca de novas oportunidades de trabalho. Como muitos jovens, cheguei à cidade grande com grandes expectativas e sonhos. Aluguei um pequeno apartamento em uma região central, o tipo de lugar que tem muito movimento, prédios altos e uma mistura entre o novo e o antigo. Eu trabalhava como freelancer, então passava muito tempo no meu apartamento, mas gostava de sair para caminhar pelas redondezas e explorar os detalhes escondidos da cidade. Uma noite, enquanto voltava de uma dessas caminhadas, algo estranho me chamou a atenção. Bem próximo ao meu prédio, havia um edifício que sempre me intrigou. Era um prédio antigo, de arquitetura imponente, mas completamente abandonado. As janelas estavam cobertas de sujeira e algumas portas estavam lacradas com tábuas de madeira. Eu sempre me perguntava como um prédio tão grande e bem localizado tinha sido deixado às ruínas, mas nunca tive coragem de me aproximar até aquela noite. Naquele dia, o portão do prédio estava entreaberto. Havia uma corrente pendurada, como se tivesse sido quebrada ou removida às pressas. Aquilo me despertou uma curiosidade estranha. Normalmente, eu nunca entraria em um lugar assim, mas algo me impulsionou. Talvez fosse o mistério do lugar, ou talvez fosse o fato de que, à noite, a cidade parecia diferente, mais quieta, mas intimidante. Me aproximei do portão e o empurrei devagar. O rangido das dobradiças ecoou na rua vazia. Dentro do prédio, o ar era pesado. Havia um cheiro de mofo e algo que não consegui identificar. As paredes estavam descascadas e o chão coberto de poeira e entulho. Tudo estava escuro, mas a pouca luz da rua entrava pelas janelas quebradas, criando sombras longas e deformadas. Olhei ao redor, notando que o saguão principal ainda mantinha alguns resquícios de seu passado grandioso. Havia escadarias de mármore desgastadas e um grande lustre de cristal, agora coberto de poeira. No centro do saguão, um elevador antigo chamava minha atenção. Aquelas portas de grade de ferro me lembravam algo saído de um filme de terror. Não sei o que me levou a me aproximar, mas quando cheguei mais perto, notei algo ainda mais estranho. O painel do elevador estava iluminado. Isso não fazia sentido. Um prédio abandonado, sem energia elétrica. E ainda assim, o botão de subir estava brilhando em vermelho. Senti um arrepio correr pela minha espinha, mas a curiosidade foi mais forte. Eu estendi a mão e pressionei o botão. O som dos cabos do elevador se movendo foi como um grito abafado, ecoando pelo prédio. A sensação de estar sozinho naquele lugar começou a me sufocar. Alguns segundos depois, o elevador chegou ao térreo com um estrondo metálico. As portas se abriram com dificuldade, revelando um interior escuro e sujo, mas o painel ainda estava iluminado, agora mostrando o andar G. Contra todos os instintos de autopreservação, entrei no elevador. As portas de ferro se fecharam atrás de mim com um estalo alto e o elevador começou a subir. A cabine tremia levemente e eu podia ouvir os cabos rangendo enquanto ele subia lentamente pelos andares. O painel de controle tinha apenas os botões dos andares numerados, mas não havia indicação clara de até onde o prédio ia. Eu sabia que prédios antigos em São Paulo podiam ter muitos andares, mas algo estava errado ali. Enquanto o elevador subia, algo começou a mudar. A luz dentro da cabine começou a piscar. E eu senti uma estranha sensação de deslocamento, como se o tempo estivesse distorcido. Não sei explicar, mas parecia que o elevador estava indo muito além do que a física permitia. Era como se os andares se repetissem. O painel nunca mudava. O número 3 continuava aceso, mesmo quando o elevador deveria estar subindo mais alto. De repente, as portas se abriram. O andar onde desembarquei não se parecia com nada do prédio que eu conhecia. As paredes estavam cobertas de uma espécie de musgo negro,
O chão parecia deformado e havia uma névoa espessa que preenchia todo o corredor. Uma sensação de pânico me tomou, mas ao mesmo tempo eu não conseguia sair dali. Era como se algo me puxasse para frente. Comecei a andar pelo corredor e a atmosfera ficou cada vez mais opressora. Não havia som, exceto pelo eco distante dos meus passos. Parecia que o prédio estava vivo, observando cada movimento meu. Depois de alguns minutos andando, percebi que o corredor não tinha fim. Cada vez que virava uma esquina, eu voltava ao mesmo lugar. O mesmo elevador. As mesmas portas sujas. Era como se estivesse preso em um ciclo interminável. Tentei entrar em uma das portas, mas estavam todas trancadas. Finalmente, cheguei a uma porta que estava entreaberta. Quando a empurrei, senti um cheiro forte de podridão e ouvi um som suave, quase como um sussurro. Meu coração disparou, mas antes que eu pudesse reagir, algo me puxou para dentro. A sala era pequena e escura. No centro, havia uma figura de costas para mim. Ela estava curvada, com os ombros caídos e as mãos segurando algo que não consegui identificar. Um frio insuportável tomou conta do lugar, e a figura lentamente começou a se virar. Quando a figura se virou completamente, percebi que não era uma pessoa comum. Seu rosto estava distorcido, com olhos profundos, quase como buracos negros, e sua pele era pálida, como se não tivesse visto a luz do dia em décadas. O sorriso em seus lábios era grotesco, esticado de forma antinatural, revelando dentes amarelos e irregulares. Meu corpo congelou, e tudo dentro de mim gritava para eu sair dali o mais rápido possível. No entanto, meus pés pareciam enraizados ao chão, incapazes de me mover. Ela não disse nada. Apenas ficou ali, me encarando com aquele sorriso macabro. Depois de alguns segundos que pareciam uma eternidade, ela deu um passo em minha direção. Naquele momento, meu corpo finalmente reagiu. Dei um passo para trás e corri em direção à porta. O corredor pelo qual eu havia entrado parecia mais longo do que antes, e a sensação de estar sendo perseguido aumentava a cada segundo. Não olhei para trás, mas podia sentir a presença daquela coisa se aproximando. Os passos abafados atrás de mim, aumentando a tensão em cada batida do meu coração. Finalmente, alcancei o elevador. As portas estavam abertas, como se esperassem por mim. Entrei rapidamente e apertei o botão de fechar as portas repetidamente enquanto ouvia os passos se aproximando cada vez mais. No último segundo, as portas se fecharam e o elevador começou a descer com um tranco violento. Eu encostei na parede tentando recuperar o fôlego, mas o pânico ainda dominava meus sentidos. O elevador desceu de forma irregular, balançando como se estivesse prestes a despencar. A luz piscava constantemente, criando sombras que dançavam nas paredes da cabine. O painel de controle mostrava números estranhos que não faziam sentido. Em vez de números tradicionais como 1, 2 ou 3, o painel mostrava símbolos desconhecidos, quase como hieróglifos. A cada segundo, o desconforto crescia, e comecei a me perguntar se eu realmente estava descendo para o térreo ou para algum lugar muito pior. De repente, o elevador parou. As portas se abriram com um som estridente, revelando uma escuridão densa à minha frente. Tentei apertar os botões do painel para descer mais, mas nada acontecia. A única opção era sair. Relutante, dei um passo para fora do elevador. O ar estava pesado e úmido, e eu mal conseguia enxergar à minha frente. No entanto, algo me dizia que eu não estava sozinho. Caminhei pelo que parecia ser um porão. O chão era de concreto, coberto de poças de água suja. A única luz vinha de pequenas lâmpadas piscando no teto, criando uma sensação de desorientação. A cada passo que eu dava, o som de água pingando ecoava pelo ambiente,
misturado com uma leve brisa que parecia vir de lugar nenhum. Então, ouvi algo. Um ruído suave, quase como um choro abafado. Segui o som, movido por uma mistura de curiosidade e terror. Quanto mais me aproximava, mais o som se tornava claro. Era um lamento desesperado, vindo de algum canto escuro do porão. Finalmente cheguei a uma porta de metal, parcialmente aberta. Empurrei-a devagar, e o som do ranger das dobradiças fez meu coração acelerar novamente. Do outro lado da porta, havia uma sala pequena, com paredes de tijolos descascados. No centro, uma figura encurvada estava ajoelhada no chão, balançando de um lado para o outro. Era difícil ver seu rosto, mas o som de seu choro era dolorosamente claro. Aproximei-me devagar, tentando manter a calma. Quando estava a poucos metros da figura, ela parou de balançar. O silêncio tomou conta da sala, e por um momento, tudo parecia congelado no tempo. Foi então que ela se levantou, lentamente, sem dizer uma palavra. Ao se virar, meu coração quase parou. Era a mesma figura que eu havia visto no andar superior, com o rosto distorcido e aquele sorriso maligno. Mas agora, seus olhos estavam fixos em mim, e havia algo de profundamente errado em sua expressão. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a caminhar em minha direção. Os passos lentos, mas firmes. Cada movimento parecia ser calculado, como se estivesse se deleitando com o medo que eu sentia. Dessa vez, não havia para onde fugir. O elevador estava longe, e a única saída estava bloqueada pela figura que se aproximava cada vez mais. Meus pensamentos ficaram embaralhados, e tudo o que eu queria era escapar daquela situação horrível. Recuei até estar encostado contra a parede, sem nenhuma rota de fuga. Ela estava a poucos metros de mim, quando algo inacreditável aconteceu. As luzes piscantes no teto apagaram-se por completo, mergulhando tudo em uma escuridão total. O único som que eu conseguia ouvir era o da minha própria respiração acelerada. Tentei me mover no escuro, mas meus olhos não se adaptavam à falta de luz. O pânico cresceu dentro de mim, e eu sabia que ela estava ali, em algum lugar, me observando. Subitamente, senti uma mão fria tocar meu ombro. Um arrepio gelado percorreu meu corpo, e antes que eu pudesse reagir, a figura sussurrou algo no meu ouvido, algo que eu não conseguia entender completamente, mas que foi o suficiente para me encher de terror absoluto. Senti uma pressão esmagadora no peito, e minha visão começou a ficar turva. A última coisa que lembro antes de perder a consciência foi o som de risadas distorcidas ecoando no escuro. Acordei no saguão do prédio. O sol estava nascendo e tudo parecia normal. O elevador estava ali, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Me levantei, sentindo dores por todo o corpo, e saí do prédio o mais rápido que pude. Nunca mais voltei àquele lugar. Eu não sei o que aconteceu naquela noite. Tudo parecia tão real, mas ao mesmo tempo, como se eu estivesse em outra dimensão, um lugar onde as leis da física e da realidade não se aplicavam. Desde então, evito qualquer menção a prédios abandonados, e o simples som de um elevador se movendo me causa arrepios. O que aconteceu comigo em São Paulo naquela noite não pode ser explicado. Mas uma coisa eu sei: o lugar para onde fui não era deste mundo. Gostou desse relato assustador? Então não perca os próximos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe seu like e compartilhe essa história com seus amigos que também amam um bom susto. Se você gostou dessa história de arrepiar e quer mais relatos de terror, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixe seu like para mostrar que você curtiu e compartilhe com aquele amigo que adora sentir o medo correndo nas veias. E você, teria coragem de entrar em Sete Além? Deixe sua resposta nos comentários. Até a próxima!
se você sobreviver até lá.